Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e lançam tanta DLC hoje em dia que tá ficando mais cara do que o jogo base. Eu sou o Kuro e é aqui que eu falaria algo interessante e talvez até revelador, mas infelizmente vocês não compraram o DLC. Eu sou o Léo e eu não tenho dó de gastar dinheiro pra comprar roupas fofinhas pras minhas personagens favoritas. Eu também não. E eu sou o Roxas, e eu acabei de tirar 3 alunos comuns e um raro da minha class loot. Pena que podia ter sido melhor, né? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma famigerada técnica muito utilizada dentro do universo gamer, o infame Downloadable Content, mais conhecido como DLC. Polêmico, hein? Muito polêmico. Mas, antes da gente começar a falar sobre DLCs, nós temos um e-mail, professores. E eu vou perguntar pro Léo. Sabe por que eu vou perguntar pra você, Léo? Por quê? Porque o cara que mandou e-mail pra gente tem seu nome. Olha! Nossa. Leonardo Mendes mandou assim, ó. Então você presta atenção pra você poder responder ele. O que vocês... Responsabilidade. Nossa senhora. O que vocês acharam dessa briga da Marvel com a Sony a respeito do Homem-Aranha? Qual fim ou futuro isso deve levar? Nossa, sou eu que vou ter que responder essa bomba? Parabéns, Leonardo! Vai lá. Vai responder a bomba de teia. Então, eu acho que é um pouco difícil de falar, porque pelo que eu tava lendo, assim, parece que não é uma coisa definitiva ainda, né? A Sony e a Marvel ainda estão conversando, a Sony e a Disney, né? Ainda estão conversando e tudo mais. Vale lembrar que até o momento de gravação do nosso cast, né? Porque às vezes até a gente postar o cast eles já resolveram de vez. Exatamente. E assim, pelo que dá pra perceber, houve uma grande reação do público contra a Sony. E assim, conhecendo a Disney, né, a gente tá vendo que a Disney tá meio que monopolizando ali o sistema de entretenimento atual, principalmente na parte dos cinemas. É fácil, gente. Se a Sony não quiser, a Disney compra a Sony e resolve tudo. Então, É, e aí, mais fácil. assim, e isso é um pouco complicado. E assim, eu, pelo menos, acho que quando a gente fala desse problema aí de Homem-Aranha, tem um monte de coisa a ser considerada, né, em relação a como é que tá sendo esse dueto da Marvel e da Sony, como foi. O último filme do Homem-Aranha foi super bem na bilheteria, acho que foi o filme do Homem-Aranha que mais teve bilheteria. Sim, ultrapassou né? 1 bilhão, deu 1 bilhão e 100 milhões, eu acho. Interessante porque é ele que causou, na verdade, essa briga, de certa forma. Porque, de um lado, ficou a Disney que olhou, putz, tipo, tá dando muito dinheiro e a gente não tá ganhando o suficiente, né? E do outro tá a Sony. Putz, a gente conseguiu fazer algo muito bom com a Disney só mexendo um pouquinho ali. Então acho que a gente consegue fazer sozinho, né? Exato. O ponto que eu queria chegar, que o Kuro falou. O Venom, se vocês forem ver, ele quase arrecadou 1 bilhão. Chegou perto ali, né? Bateu na trave. Então talvez a Sony abriu um pouquinho o olho e falou: se a gente conseguiu com o Venom, por que a gente não consegue com o Homem-Aranha sem a Disney? Mas isso já repercutiu, assim, bem negativamente entre até os atores, né? Eu tava até vendo, né, mais cedo, o Tom Holland deixou de seguir a Sony, né? Porque alguém num planeta fica lá dando F5 pra descobrir quem que o Tom Holland segue ou deixa de seguir, né? Não é alguém, é um fanboy procurado, é totalmente normal hoje em dia. E uma coisa que pra mim não faz muito sentido vamos supor que termina o contrato ali, então cada um vai pro seu lado, esse Homem-Aranha, eles vão continuar com o Tom Holland, mas ele não vai mais participar do MCU e tal. Eles podem continuar da onde eles estão, tipo, considerando tudo que aconteceu, ou eles têm que descartar? Eu acho que eles não poderiam usar mais nada, né? Tipo, não precisaria necessariamente descartar, né? Porque já passou, né? Os filmes. Mas eu acho que eles não poderiam mais utilizar os personagens, né? Até porque a gente não vai deixar contratar ali o Samuel pra fazer o coisa ali. Tipo, sim! Porque pela lógica, eles não poderiam utilizar nem os trajes, então. Porque o traje todo robótico lá é como se fosse propriedade, entre aspas, do Tony Stark. Entre aspas. Então, fica uma bagunça se for ver, né? Porque fica perdida a história no MCU, fica com... A Sony não pode usar 90% das coisas que tem na história ali, personagens, traje, tudo. É difícil, porque o Tom Holland, se não me engano, ele tem contrato pra pelo menos mais um filme, né? Se eu não me engano. 2 filmes. Mas o diretor lá, o coisa, ele já não participaria do próximo.
se fosse fazer solo. Então realmente ficaria todo o cargo da própria Sony, montar a história, roteiro, todo o resto, direção criativa e tudo mais. E como você disse, provavelmente eles não poderiam usar mais as coisas. Então, possivelmente a gente tá olhando num próximo reboot aí, talvez, quem sabe. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, que caso eles fossem continuar e fosse na mão da Sony, seria o terceiro filme e eles poderiam ter a ideia de colocar o Venom no meio disso aí. Vocês lembram o que aconteceu da última vez, né? Mas uma coisa interessante é que eles abriram, mesmo que brincando, a possibilidade de multiverso pro último filme. Sabe onde que eu quero chegar? Sim, poderia ser filme, abre outro multiverso, só a Sony resolve continuar alguma coisa a partir dali com Tom Holland, abre multiverso, passa pra um outro Homem-Aranha, alguma coisa do tipo. Miles Morales. Eu não sei se o Miles tá a cargo dela, né, então. Mas enfim, sabe, tipo, eles poderiam fechar e já abrir uma outra continuação, entre aspas, utilizando a saída do multiverso. Então, o filme do multiverso, ele é da Sony ou ele é da Marvel? É da Sony. É a mesma coisa, né? Meio que uma parceria, assim, mas é basicamente a Sony que fez, né? Tipo, a Marvel só emprestou alguns direitos, algumas coisas. Eu acho que a Disney ainda não vai soltar o osso, sabe? Porque agora que eles recuperaram X-Men, Quarteto Fantástico, eles abrirem mão, assim, do Homem-Aranha não faz muito sentido, né? Porque a Disney tá com todo o dinheiro do planeta aí, né? Então... Sim. Eu ainda acho que um dos lados vai ceder no final. E como a opinião pública tá do lado da Disney, acho que isso dá uma força muito grande, porque se a Sony for brigar com a Disney e com o público, no próximo filme do Homem-Aranha, que possivelmente pode existir a cargo somente da Sony, vai ser muito difícil eles conseguirem quebrar essa barreira. E assim, o poder que a Disney tem, tanto financeiro quanto de influenciar mesmo, tá muito grande. Então... é muito difícil brigar contra isso, né? É uma coisa meio estranha até. E não é uma coisa muito positiva, eu acho, pro entretenimento. Mas eu acho que a Sony não tem o poder de brigar contra a Disney nesse... ela é uma gigante, isso ninguém nega, mas eu acho que pelo menos nos cinemas eu não acho que ela também não esteja no mesmo nível, assim, né? E sem contar que muito do sucesso desse último filme, principalmente do Homem-Aranha, se deve a toda a participação dele no multiverso do MCU, não tem jeito. Se a Sony fosse separar mesmo, se eles voltassem com Amazing, aí beleza, não influenciaria a história, a Marvel se vira, sabe? Mas a questão é que eles nem tem nem como voltar, né? Ou eles teriam que ter uma ideia, uma sacada muito bizarra, assim, arriscada, como eu falei, usando, sei lá, o multiverso e tal, pra dar uma desculpa e usar o Tom Holland mais uma vez, ou continuar usando. Ou eles teriam que... Sabe, a gente estaria olhando pra um próximo reboot aí, de novo. Acho que teria saído. Não. Assim, mas eu diria que a Sony ainda tá até com crédito com relação ao Homem-Aranha, porque eu, pessoalmente, gostei muito do Spider-Verse. Então, assim, acho que se eles souberem trabalhar bem, eles conseguem fazer um filme muito bom sozinhos, sabe? Eu também concordo. Aliás, momento merchan, a gente fez aula sobre... Ouçam o nosso cast. Acho que foi um dos primeiros, né, nossa. A academia tava nascendo ainda. Sim, foi o segundo, acho, o podcast nosso. Bora começar a falar de DLC. Bom, respondido o e-mail do Leonardo, vamos começar essa bagaça. Você pagou por isso, Digão? Não. Pra carteira, academia. Tá em falta. Cadê as Academia Coins, criptomoeda? Tá na sua wishlist, as DLC só. DLC, a gente pode dizer que DLC é uma coisa até recente, assim, a popularização da DLC é mais recente no mercado de jogos. Porque Super Nintendo, PS1, PS2, não é que essas versões desses jogos não tinham, né? Existiam sim algumas expansões, naquela época que a gente comprava aquelas revistas com jogos, né? Vocês devem lembrar. De vez em quando saía alguma expansão, principalmente em jogo de computador era mais fácil isso. Só que era uma quantidade bem menor, né? A acessibilidade a essas DLCs era menor. Eu acho que DLC é basicamente a evolução natural das expansões, né? Porque o mundo tá ficando mais conectado, tá tudo ficando mais, tipo, na hora, assim, por assim dizer, né? Então, as empresas não têm mais tempo, de certa forma, de ficar, tipo, 4, 5 anos fazendo um jogo, e depois passa mais 2, 3 anos fazendo uma expansão. Tipo, dependendo da empresa, ainda tem
uma folga pra isso e tudo mais, mas querendo ou não, o mercado hoje tá muito ativo, tá muito agressivo, né? Então eles têm que ser rápidos. Então eu acho que é uma evolução natural fazerem DLCs que são, em teoria, né, seriam expansões menores que eles poderiam lançar em vários blocos, né? Antigamente também, a vida útil de um jogo parece que era maior, né? Sim. O jogo era lançado e você... Assim, parece que não tinha tanto jogo, então você tinha que ficar muito mais tempo naquele. Hoje em dia, você lança um jogo, se você não atualizar, se você não manter o público interessado nele, as pessoas vão deixar ele de lado e o jogo vai morrer, vai cair no esquecimento. Então tem que ter... A sociedade mudou, né? A forma de se consumir entretenimento mudou. Então você precisa manter o público interessado naquilo. Sem contar as mídias também eram diferentes, né? Porque você pega, por exemplo, o Super Nintendo. Não tinha nem como você lançar expansão pra aquilo, cartucho e tudo mais. Mesmo depois com PS1 e tudo mais, tinha certos jogos do PS1 que já eram tão grandes, né? Que eram 2, 3 CDs. Não tinha muito como você lançar ali muita coisa pra o cara utilizar depois. O ponto pra DLC é como o Kuro comentou, a conectividade, né? Até o Play 2 ali a gente tinha uma maneira de se conectar à internet, mas era bem fraca, sabe? Aí chegando ali no PS3, no Xbox, já teve a época que assim, a internet era bem popular, quase todo mundo tinha acesso. Claro que nem todo mundo, né, até hoje, mas foi, acho que a partir dali que começou a ficar mais popular as DLCs, sabe? Na época, principalmente do PS2, mesmo para se conectar, jogar online, não aqui no Brasil, mas lá fora, né? Só que era muito complicado, porque, vamos supor que você jogava, sei lá, Need for Speed online, então você tinha que ter uma conta no Need for Speed e tal. Você ia jogar, sei lá, qualquer outro jogo online, você tinha que ter outra conta naquele jogo. Não era uma conta para cada jogo. Era tudo muito complicado, né, pra jogar online naquela época. E nem só isso, então. Pra você jogar o PS2 online, você tinha que comprar um acessório que era tipo uma placa de rede que você encaixava atrás do PS2. Tinha que ter um cabo específico, sabe? Sim. Era bem complicado mesmo. Então, é um ponto interessante que o Roxas chegou, que é justamente de tecnologia. Era muito limitado antigamente. Era impossível fazer expansão antigamente, nas primeiras gerações. Porque, tipo, você tinha que criar um disco novo, colocar à venda nas lojas um disco novo, sabe? Você não vai colocar um disco novo com mais 2 horas de jogo, né? Exato. 3 horas de jogo, sabe? Se lançava uma outra versão, né? Você lançava uma outra versão do seu mesmo jogo. Então, já compensava mais realmente fazer uma continuação, já faz realmente o jogo inteiro, lança ele e tudo mais. Agora, hoje em dia, tem toda essa conectividade, então dá pra você lançar pequenas expansões de 2 horas a mais de jogo, 5 horas a mais de jogo, 8 horas a mais de jogo e vender separado e também costumes, sabe? Modificaçõezinhas assim. Você tem muito mais liberdade agora, né? E o Léo e o Roxas vão saber falar melhor do que eu, mas o que acontecia muito nessas épocas, por exemplo, em jogo de luta, é que eles lançavam aquelas versões igual Street Fighter 2, aí vinha Street Fighter 2 Turbo, que tinha, sei lá, mais 2 personagens, mais 3 personagens, alguma coisa. Então essas expansões eram sempre outro jogo, né? Era a mesma coisa, era que melhor. Era jogo com alguns cenários a mais, personagens a mais, porém o conceito era o mesmo. Exato. Essa questão de atualização de jogos de luta ainda existe até hoje, mas hoje, normalmente, você tendo o jogo base, você consegue acessar as outras, muitas vezes de graça, né? Mas antigamente não, você tinha que realmente comprar um outro cartucho. Até no PS3, a primeira versão de Street Fighter 4, ela saiu Street Fighter 4, depois quando saiu o Super Street Fighter 4, não tinha uma atualização, você tinha que comprar o Super, né? Você tinha que comprar o jogo de novo pra ter acesso à atualização. Então assim, na época do PS3 a gente já tinha uma evolução muito grande em relação a isso, tanto que as outras atualizações do Street Fighter 4, que foram o Ultra Street Fighter 4 e o Ultra Street Fighter 4 Arcade Edition, eram gratuitas para quem já tinha o Super. Mas do Street Fighter 4 pro Super não teve uma atualização gratuita, você tinha que comprar o jogo de novo. E a galera ficou muito brava na época, que eu me lembro do... Foi um absurdo, né? No mundo hoje em dia, que é simplesmente lançar um patch de atualização ali pra ter acesso e comprar as coisas novas, você ter que comprar o jogo de novo,
E isso aconteceu também com o Marvel vs Capcom 3, que também recebeu uma atualização, o Ultimate Marvel vs Capcom 3, e ele também não tinha uma atualização para quem tinha o jogo base. Você tinha que comprar o jogo de novo. Mas assim, nesse caso do Marvel, você vê que era realmente uma evolução muito grande do jogo base, sabe? Eles fizeram realmente muitas atualizações. Mas mesmo assim não justifica, sabe? Você tem que lançar um jogo novo para comprar. Sendo que você já comprou o jogo anterior. Tanto que a versão Ultimate vendeu muito pouco comparada à versão base, assim. Porque as pessoas não queriam comprar o jogo de novo, né? Então essa possibilidade de você poder atualizar o seu jogo para as pessoas que já compraram é muito positiva, né? Você pode deixar, em jogos de luta, por exemplo, você pode colocar balanceamentos em personagens que estão muito fortes, você fortalece personagens que estão muito fracos, você pode colocar estágios novos e modos novos de jogo e tudo mais, muitas vezes de graça. Então isso é bom para o jogador, né? É uma possibilidade tanto para o jogador quanto para os desenvolvedores, de você lançar um jogo e você poder ir aprimorando ele ao longo do tempo de vida. Porque realmente era, assim, foda antigamente. Se você comprar principalmente jogo de luta, né, que você competia diretamente contra o jogador, mesmo que na sua casa, você lançar um jogo desses e aí, no fim das contas, tipo, algum personagem tá muito desbalanceado, né? Tipo... Aí sempre virava aquela coisa que quando você ia na casa dos amigos e ia jogar, tal Char não vale, não sei o que. sim, isso mesmo. No MK3, eu lembro toda vez que a gente reunia pra jogar na casa do meu amigo, que morava aqui perto, não podia pegar Night Wolf e Cabal. Não, tem um jogo do Dragon Ball, acho que era o Budokai Tenkaichi 2, que a gente jogava na casa do Léo. Tem a Arali, ela é banida do nosso grupinho, porque ela tem um combo infinito que o Léo pegava e não deixava ninguém jogar. Aí a gente baniu o personagem. Eu acho isso um absurdo. Eu parei de jogar depois que vocês baniram a Arali. Nossa, querendo roubar aí. Mas a gente pode falar então que isso se popularizou literalmente com PS3 e 360, né? Porque eram consoles totalmente conectados na internet. A internet também estava no auge, o mercado de jogos começou a explodir ainda mais. E aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais comuns, né? Até existia anteriormente, né? Mas era praticamente exclusivo de computador, né? Porque era o único que tinha essa possibilidade de realmente estar lançando expansões e tudo mais. Mais fácil, porque a pessoa já tá no computador, ela obviamente já vai ter conexão com a internet muitas vezes, então ela consegue comprar ou baixar essas coisas. Outra coisa que a partir dessa época começou a rolar muito quando eles iam lançar algum jogo em pré-venda, né? Você faz a pré-venda aqui com a gente, não sei o que, você ganha DLC, sei lá, roupinha tal, você ganha tal personagem, você vai ter acesso a ele. Começou... Não fala isso, Digão, porque o Léo compra. Eu também sou desses. Eu compro. Essas coisas são muito interessantes. Porque assim, você vai comprar a versão digital e aí você tem muitos benefícios. Você ganha tema, você ganha uma roupa, você ganha, sei lá, tem muita... Assim, as empresas aí são muito atrativas nesse ponto. E eu me vendo muito fácil, gente. Quando tem conteúdo extra, eu me vendo fácil. Eu compro mesmo, faço pré-order mesmo. Parafraseando a Reset de Resetear, capitalismo, ho! E outra coisa que é bem interessante, que eu também gosto muito, é quando você compra o jogo na pré-venda digital, né? E aí você pode baixar o jogo já. Adoro isso. Aí você baixa o jogo, aí quando libera, meia-noite você já pode jogar. Eu adoro. É o famoso pré-download que eu acho que deveria existir pra muitas coisas. E assim, a gente que mora em Franca, né? Pelo menos nós aqui da academia, a gente mora tudo em Franca. Alguns jogos demoram pra chegar aqui. E às vezes você tá tão ansioso pra jogar aquilo, você quer jogar no lançamento. Então você quer... Meia-noite você já quer estar jogando o jogo. A gente sofre, geralmente, um delay, né, de alguns dias, né? Uns 3 dias, assim, já aconteceu, já. Mas assim, é bem a partir dessa época, começa a ter muito mais jogo com conteúdo extra. Principalmente porque, como a gente falou, já estava mais fácil, tudo conectado, então eles poderiam lançar fases extras e tudo mais. E eles começaram a lançar também campanhas, né? Pegando assim de cabeça um jogo que eu vou lembrar aqui, tem Skyrim, né? Skyrim recebeu quantas DLCs? Umas 4? 3? Por aí.
de expansão, assim, foram por aí. E foram todas DLCs, assim, que o pessoal gostou bastante. Serve pra expandir o jogo, né? Pra deixar mais longo. Quase todas, eu acho. Eram realmente expansões, né? É porque é meio... tem uma linha meio tênue entre expansão e DLC, né? É porque, é claro que DLC tem um extremo que é literalmente só uma roupinha ou um negocinho ali, um acessóriozinho a mais que lança. Mas muitas vezes ainda é contado como DLC, alguma coisa que adiciona uma história extra no jogo, alguma coisa do tipo. Hoje em dia é considerado DLC, né? O termo expansão caiu em desuso, né, hoje em dia. Eu, pra ser sincero, eu considero expansão só quando o negócio muda o jogo inteiro. Tipo o WoW, por exemplo. Quando lança expansão, lança um trem-arada lá e beleza. Então, por exemplo, a expansão de The Witcher 3 é considerada uma expansão, mas ao mesmo tempo poderia ser considerado DLC, sabe? Como eu falei, é uma linha meio tênue, sabe? Pode ser considerado... É uma expansão, né? Porque ela expande o conteúdo do jogo, adiciona mais história, adiciona mais coisa, mas não deixa de ser se você levar ao pé da letra, um conteúdo baixável, né? Um downloadable content. Tanto é que se você for nas tags do Steam, assim, é considerado DLC e tudo mais. Mas é o que eu falei, foi a evolução natural mesmo de expansões, né? Acabaram se tornando DLCs hoje em dia. E aí, cara, a gente tem desde DLCs que adicionam muito conteúdo, por exemplo, The Witcher, acabei de citar, que adiciona umas 40 horas de jogo. Uma das DLCs adiciona 40 horas a mais de jogo, e a segunda, ou a primeira, não lembro, adiciona mais 20. Então, e aí a gente tem DLCs, como eu já citei, que são realmente só costumes, ou são algumas coisas bem fraquinhas, assim. Entra naquele lance de algumas DLCs são só coisas visuais mesmo. League of Legends tem muito isso, né? Tipo, você compra ali as skins e tal, pode ser considerado uma DLC, entre aspas, assim, bem... Só pra você curtir mesmo, um visual diferente. Jogo de luta é o que tem mais isso, né? Essas roupinhas, esses negócios. O Léo adora, tem todas. Jogo de luta e MOBA tem muito, né? Porque é uma forma de você ganhar dinheiro, assim. Que, principalmente MOBA, né? Que a maioria é grátis. As empresas têm que arrumar um jeito de lucrar com aquilo, né? E aí elas vão lançar a roupinha mesmo. Aí, igual no League of Legends que o Digão mencionou, eles lançam temas de skins e aí criam um universo paralelo para aquelas histórias, criam histórias mesmo. Você pode ler os contos que envolvem aquela temática e isso é cativante, assim. Eu gosto muito de comprar roupa. Gente, eu gosto muito de comprar roupa na vida real e eu gosto de comprar roupa para as minhas personagens. Gente, vocês querem tirar dinheiro do Léo, faz uma roupa verde que ele vai comprar. Não importa que seja uma roupa verde pro seu galão de água da sua casa, seu botijão de gás. Sendo verde e sendo uma roupinha, ele vai comprar. Nossa, seu botijão de gás. Só não gosto muito de biquíni, porque sempre tem, né? Tipo, o tema de praia, assim, aí sai os biquíni. Os biquíni eu não dou bola. Mas quando é roupa bonita, assim, uns vestidinhos cheios de frufru, assim, ou roupinha de garota mágica. Umas roupinhas meio gótica também eu gosto. Roupa de idol. Imagina o botijão de gás de vocês com uma roupinha lá Sailor Moon, com sainha e com lá em cima onde abre o gás é um bastãozinho. Quando você abre o negócio de gás, faz sonzinho, né? De transformação. Faz... Nossa! Vocês estão indo muito longe. Meu Deus. É assim que são feitas as DLCs, geralmente. Os efeitos sonoros do Roxa são ótimos. Até quando a gente não espera, o Roxa surpreende no som. Parabéns, Roxas. Mas assim, eu gosto desse estilo de DLC, sabe? Porque... Eu acho que é o tipo de DLC que menos fere, assim, o jogador, né? O bolso do jogador, de certa forma. Assim. É o mais inofensivo, assim, eu quero dizer. Ele tá literalmente gastando ali por uma bobeirinha que ele sabe. É uma bobeirinha extra e que não vai influenciar em literalmente nada no jogo, porque é só uma costume, alguma coisa do tipo. Então, realmente, assim, é inofensivo pra experiência do jogador. Então, esse é o tipo de DLC que eu acho que é literalmente só pra fazer dinheiro, óbvio, tipo, não tem nem discussão, mas é inofensivo, sabe? Pra ambos os lados, ao meu ver. Eu só não gosto
quando você compra uma roupa que acrescenta alguma coisa a mais, sabe, no seu personagem. Sim. Algum status, assim, que não tem como você conseguir se você não Muito pagar. feito em Grand Chase, eu ia comentar justamente isso. Vamos voltar, assim, uns anos atrás, Grand Chase, sabe, umas asas velhas. Até antes, gente. Gunbound era o quê? Dos anos 2004? Não sei, por aí. Até menos, bobear. Cara, era cheio de costume, a metade custava dinheiro de verdade e adicionava status nos carrinhos. Adicionava dano, era um absurdo. Você pegar alguém com avatar, você não ganhava. Sim. E o cara podia errar que ele ia te dar o dobro de dano. Sim, então esse é o tipo de DLC que eu não gosto também. E o tipo de DLC que adiciona conteúdo, então poderia ser considerado até uma expansão, mas quando é conteúdo que, assim, deveria estar no jogo, de certa forma. É meio difícil de explicar, mas um exemplo que eu conseguiria dar mais ou menos é, por exemplo, tem, sei lá, 5 personagens na história, tudo mais, 5 são... É claro que tem um principal e tal, mas os 5 participam muito, terminou a história do jogo e tal. Eles lançam um DLC só pra terminar a história de um personagem que já deveria estar no jogo, sabe? Tipo... Eu tenho um exemplo melhor pra você. Um exemplo clássico. Se você joga Assassin's Creed Unity, tem uma missão que você não tem no jogo base. E essa missão explica o final. Então, sabe, esse tipo de coisa eu acho ridículo quando a DLC é pago. Você tem que comprar essa um absurdo pra você entender o final do jogo. Outro exemplo é aquele jogo de hack and slash, Azura's Wrath, um negócio assim. Se você gerar o game, você não sabe o final de verdade. Você tem que comprar a DLC pra você saber o final verdadeiro. Isso é uma coisa, não tem outro termo, muito ridículo. Sim. É muito babaca. Então, é bem escroto na forma de uma palavra. Um que eu já acho mais justificável, que entra nesse ponto de DLC que adiciona mais história pra algum share, é, por exemplo, o Drakengard do PS3. Os DLCs, tem DLCs pra cada uma das outras personagens, das outras 4, 5. Mas são histórias que não influenciam realmente na história, sabe? É mais uma história extra mesmo do personagem. O que ela fazia no tempo livre ali enquanto não tava acontecendo as coisas da história, sabe? Aí são muitas vezes cômicos ou às vezes um pouco trágicos, mas tipo, são realmente histórias extras à parte da história do jogo, sabe? Então eu acho ok até nesse ponto. Nessa questão do Drakengard mesmo, essas personagens, elas não são personagens protagonistas, né? Elas são personagens, assim, vilãs, entre aspas, né? E aí você pode, se você gostar muito da história, se você quiser aprofundar na história, você pode comprar o DLC de cada uma pra ser melhor, assim. Mas não é necessário pra experiência mesmo do jogo, né? A gente pode ter outro exemplo de jogo mais recente, o Final Fantasy XV, que teve todos aqueles DLC com as histórias dos personagens, que, assim, influencia na história? Não, mas... Eu discordo. Eu acho que tinha que ter já no jogo, sabe? Então, eu acho que algumas histórias ali deveriam estar no jogo. Rapaz, sabe? 30 anos fazendo esse jogo. Não, gente, 30 anos fazendo esse jogo. Esquecendo até um pouco o tempo que ele ficou em desenvolvimento, mas, por exemplo, a história do Prompto basicamente mostra algo que é bem importante pra história até, porque basicamente é um momento que o Prompto basicamente fica de fora da sua party, e aí ele parece meio ferrado e você fica tipo... tá, o que aconteceu? Exatamente. E aí só citam. O outro personagem também, o Ignis. O Ignis também. Fica cego. Do nada, então. Ele aparece cego, você não sabe o que aconteceu. O do Ignis é o mais incrível, gente, porque se a gente... ele tá cego, por quê? E eles nem falam na história, por quê? Assim, eu não tive nem ânimo pra jogar esses DLC. Basicamente. Então são coisas que deveriam ter explicação na história, porque... tem uma importância pra história, assim, como um todo. Apesar de não ser tipo, nossa, é super importante, senão você não entende o final. Não é desse nível, mas ainda tem um certo nível pra importância da trama, sabe? O que acontece com os personagens, mas eles ficam de fora do jogo. Apesar que o Final Fantasy XV eu acho que é um caso especial, porque é um jogo que todo mundo sabe, passou por muitas turbulências aí no desenvolvimento. E é um jogo que eu acho que se não tivesse sido lançado naquele ponto que eles estavam, ele não sairia mais, sabe? Então, eu acho que é um caso à parte que foram meio que quase que obrigados a lançarem o jogo naquele estado e depois lançar os DLCs complementando. Só que, muitas vezes, eles lançam essas DLCs igual do Final Fantasy XV, então não tô dizendo que é o exemplo do Final Fantasy XV, mas, vamos supor, eles lançam um jogo na segunda-feira.
na sexta-feira eles já estão anunciando uma DLC pro jogo. Hoje em dia, na verdade, já anunciam até antes, né? Tipo, antes da pré-venda já falam, ó, vai ter tantas expansões, é isso aí. E normalmente são, igual vocês falaram, são DLCs importantes que daria totalmente pra você encaixar ali no jogo base mesmo. Quando é um jogo de luta e eles anunciam, ó, nós vamos lançar mais personagens, extras e tudo mais, eu acho muito cedo, mas eu até tento entender. Mas quando é um jogo que vai explicar a história lá de alguns momentos que os protagonistas não participaram e o negócio é ali em cima, já tem DLC, eu acho muito estranho isso, sabe? Porque dá a sensação de que eles não lançaram 100% do jogo, eles lançaram tipo 70%. Que lancem como DLC free, né? Como algumas empresas estão fazendo mais hoje em dia, né? Só... Esse exemplo é só para as pagas mesmo. E sobre até jogo de luta mesmo. Eu concordo, eu acho legal lançar mais personagens, desde que o jogo base já tenha uma quantidade boa de personagens. Porque eu já vi jogos de luta que lançam com, tipo, 10 personagens, vamos pôr isso de exemplo, e, tipo... Sabe, é muito pouco personagem, aí depois eles lançam mais 10 de DLC, sabe? Basicamente lançou o jogo pela metade. Sim, exatamente. Tipo, lançar com 20, 30 personagens, depois lançar mais uns 5, assim, ao longo do ano, ou ao longo de 2 anos e tal, pra aumentar o tempo de vida do jogo, tudo bem, mas, né? Roxas, você que manja mais do que eu de jogo de luta, foi uma das reclamações do novo Samurai Showdown, não foi? Sim, foi uma das reclamações, né? Porque, como a gente pode dizer, é algo que já deveria estar ali, né? E não tem, simplesmente. Lançaram poucos personagens. Acho que o problema de Samurai Showdown é que o pessoal se acostumou com os últimos jogos que teve, né? Que tinham bastante personagens, assim. Igual, eu não vou afirmar porque eu não joguei. Mas se eu não me engano, a Anakururu, o Léo vai lembrar, é do último Samurai Showdown, eu acho que é o 3, não é, Léo? E não tem nesse jogo. E ela é uma personagem aclamada nos outros jogos, sim. A Anakururu tem sim, ela tá aí. Tá sim? Tá. Ela foi uma das primeiras personagens assim, a ser anunciada. E ela é uma das personagens base assim, do Samurai. Só que eu acho que o grande problema do Samurai é justamente a SNK. Porque a SNK, ela quase faliu há uns anos atrás e ela ainda tá tentando voltar pro mercado. Teoricamente, ela faliu, né? Ela foi comprada por uma empresa chinesa que manteve os nomes e as características, né? Mas a SNK mesmo, se for ver, faliu. Assim, ela tá tentando se firmar no mercado. Ela lançou o King of Fighters 14, que deu certo até certo ponto, mas ela não agradou tanto assim o mercado, principalmente os jogadores mais competitivos. Você vê que esse jogo não conseguiu nem participar da EVO, né, assim, do evento principal da EVO, ele não conseguiu participar. E agora o King of Fighters 15 tá em desenvolvimento. Eles lançaram aquele SNK Heroines só com personagens femininas, cheio de fanservice. Agora eles lançaram o Samurai Showdown, que é também uma outra tentativa de reerguer uma franquia, mas eles não têm, assim, acho que eles não têm pessoal, sabe, para trabalhar, não tem fundos para poder investir tanto em um jogo para lançar tantos personagens, assim, logo de cara e tudo mais. Tanto que eles fizeram isso com o King of Fighters 14, eles lançaram com um roster enorme, mas não deu certo, porque se você coloca esse monte de personagem sem trabalhar eles individualmente, fica um muito parecido com o outro e não faz muito sentido você ter um monte de personagem, sendo que eles não são únicos, né? E, assim, só um outro exemplo mais recente dessa questão que o Kuro tava comentando é o Street Fighter V. O Street Fighter V, quando saiu, ele lançou com 16 personagens, o que é bem pouco para um jogo de luta. Só que ele criou um sistema em que você podia conseguir os próximos personagens de DLC de graça, com dinheiro dentro do próprio jogo. Esse sistema deu certo até um certo ponto. Mas também lançou o jogo sem nenhum modo história, né? Só que o modo história veio depois de graça. Não, veio, tudo bem, mas lançou o jogo... Até foi um dos problemas no início da... Não, o lançamento do Street Fighter V foi cheio de problemas, assim. Só que eu acho que ele é um estilo de jogo que conseguiu fazer uma certa... uns certos lançamentos de DLC. Ele conseguiu evoluir bem. E assim... Já que a gente tá falando de DLC, eu acho que ele conseguiu fazer bons DLCs, assim, porque ele lançava o Season Pass com 6 personagens,
Só que esses personagens você podia comprar com dinheiro se você quisesse, tinha roupinha, tinha tudo, um monte de incentivo, mas você também conseguia abrir esses personagens jogando o jogo, né? Assim, você juntava o Fight Money lá, e na época era fácil juntar Fight Money. Hoje em dia não dá mais, mas na época dava. Então, era tipo assim, 10% dos jogadores que se dedicavam realmente no jogo conseguiam comprar os personagens que ia sair sem gastar nenhum centavo. Só que a Capcom, eu acho que falou, isso não tá dando certo pra nós, a gente tá perdendo dinheiro. Praticamente removeu. Eu acho que assim, o Street Fighter V só conseguiu meio que se reerguer porque é Street Fighter. Se fosse qualquer outro jogo, a MK ainda é bem grandinho, mas se fosse um King of Fighters da vida, por exemplo, eu acho que caía. Porque Street Fighter tem um nome muito maior no mercado, sabe? King of Fighters tem vários fãs e tudo mais, só que a fanbase de Street é maior. O problema de King of Fighters, Digão, é que se eles lançarem um jogo com menos de 40 personagens, o jogo não vai ser vendido. É impossível vender um King of Fighters mas com menos de 40 entra naquele personagens. lance, é 3 contra 3, exige muito. Sim, exatamente por isso. O estilo do jogo é diferente de um Street Fighter. Então, é que foi só pra dar um exemplo mesmo. Então, assim, igual o Samurai Shodown teve esse problema e tal. Pra ele se reerguer, pode acontecer, mas ele tem mais dificuldade. E Street, eu acho que pelo nome, ele conseguiu ainda ir de pouquinho em pouquinho até chegar em algum lugar, sabe? Pra vocês, que vocês acham assim? Quais jogos vocês acham que conseguiram ter lançamentos interessantes de DLC, lançamentos válidos, coisas legais, assim? Assim, a gente já mencionou The Witcher 3, Skyrim aqui. The Witcher 3 eu acho que foi o que fez melhor isso. São 2 expansões que adicionam muita coisa, muita história e tal. Você não precisa necessariamente comprar, mas quem adorou o jogo e tudo mais é interessante. E eu gostei bastante da DLC de Horizon Zero Dawn, porque eu achei bacana, assim, sabe? Gostei bastante. E eu acho que GTA V faz isso muito bem também com DLCs. Lança um tanto de DLC grátis ali. Então sempre tem modos novos. Praticamente toda semana tem alguma coisa. E isso faz a galera continuar sempre jogando o modo online. Pra mim, eu acho que o melhor jogo que, inclusive, entre aspas, né, faz parte da Capcom, que tem muito DLC e abusa disso de uma forma inteligente, é o Monster Hunter World. Porque ele tem muitos DLCs gratuitos e agora ele vai ter um DLC que é praticamente uma expansão que vai ser pago, mas eu tenho certeza que eles vão manter. Praticamente, é literalmente uma expansão. Vai adicionar um mapa inteiro novo, um mundo inteiro novo ali no jogo, com todos os monstros novos, tudo novo. Então, realmente é uma expansão completa mesmo. Então, e é claro, esse eu concordo em ele ser uma coisa paga, né? Diferente dos outros que foram adicionando monstrinhos, quest, essas coisas mais bobinhas. O Monster Hunter, ele é um que... Ele sempre soube fazer bem DLCs, assim, até os outros de portátil e tudo mais. Porque eles sempre vão adicionando monstros novos, eventos novos, né? Pra conseguir equipamentos também diferentes, armaduras e tudo mais. Eles vão adicionando ao longo dos anos de vida assim, do jogo, não param de adicionar coisas, sabe? Desde as versões de portátil lá atrás até agora com o Word, eles estão sempre adicionando coisas novas nos jogos dele para aumentar o tempo de vida, né? Manter os jogadores satisfeitos ali para ter mais coisa para eles caçarem, para eles fazerem dentro do jogo. Então eu acho que é um jogo que faz bem isso. O Word ele tá um pouquinho mais lento nesse quesito, comparado com os outros Monster Hunter, de certa forma, né? Porque também é um jogo bem mais difícil de soltar DLC, né? Porque não a gente tá mais falando de uma plataforma portátil com gráficos piorzinhos e tudo mais, né? Agora é um jogo realmente com gráficos, assim, de última geração, assim, até. Então, realmente tem um tempo maior, né, pra conseguir ele é multiplataforma também, né? Porque ele tem pra PC, tem pra Xbox, né? Não dá pra fazer uma coisa só pra um e lançar ali. Então, aí ele tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas essa última expansão é paga, agora vai ser paga. Mas eu também considero um jogo que faz bem, assim, o uso de DLCs. Eu já citei Drakengard, que eu também gostei, assim, dos DLCs dele. Eu achei que valem a pena e tal. E acho que no geral, como eu já falei, eu não dou bola, assim, não ligo os DLCs que são só costumes e coisas inofensivas. Eu acho que é um jeito da empresa conseguir um dinheiro a mais, assim, de forma um pouco mais inofensiva, sabe? Sem afetar a experiência do jogador. Desde que
tem algumas opções ainda dentro do jogo já de graça, ou maneiras de conseguir de graça essas costumes também, sabe? Porque também não adianta ter aquele monte de share com aparência base e aí ter mais um monte de DLC de costumes, você só consegue realmente se você comprar, porque eu acho que já fica um pouco injusto, assim. Eu vou mencionar esse jogo 2 vezes, mas eu vou mencionar agora o aspecto positivo dele. É o Final Fantasy XIII 2. Porque... eu tava esperando pra falar dele, mas já que você vai falar, né? Eu gostei muito do que eles... de alguns lançamentos de DLC pra ele, que dentro do jogo tem o Coliseu, em que você enfrentava monstros e bosses e tudo mais. E uma das coisas que eles lançavam como DLC eram chefes clássicos de outros Final Fantasy dentro do universo do Final Fantasy XIII 2 para o Coliseu. E aí você comprava o DLC, era uma batalha de chefe. Essas batalhas normalmente eram muito difíceis. E aí você ia lá, lutava e tal, e você podia recrutar o monstro pra entrar no seu time. Porque o 13-2 era assim, né? Era a Sarah e o Noel com o terceiro slot pra um monstro que você capturava. E uma pergunta, Léo. Porque muita gente fala, né? Uma costume é de boa, inofensivo. Nesse caso parece que é alguma coisa pequena, né? Até esses DLCs. Eles eram caros? Não, na época não, eles eram baratos. As roupas não eram tão caras do 13-2. E esses chefes também, eles eram baratos até, assim. Pro nível de hoje em dia. Eu acho que é um ponto que a gente não comentou, né, até agora. Até a questão de valor, né, dos DLCs, que eu acho bastante importante na decisão de se ele vale a pena ou não, se ele tá, tipo, se a empresa tá realmente só querendo meter a faca, ou se realmente é uma coisa justa e tudo mais. Porque um exemplo que eu tive disso foi o Tales of Berseria, que saiu no Steam. O jogo tem umas costumes pra comprar, só que são muito caras. Eles não sei se é porque eles não aplicaram o valor regional lá, né? Mas um pacote de tipo 5, 6 roupinhas que realmente não dá nada, não dá efeito novo nem nada, é realmente só a aparência do char. É tipo R$50. É um absurdo, sabe? É uma das coisas que também me incomoda em jogo de luta, é isso. Porque às vezes eles lançam um jogo e aí você compra o jogo base numa promoção, sei lá, você paga... Vamos botar em Mortal Kombat. Agora já baixou um pouco o preço, você consegue achar aí por R$130, 120, com frete e tal. E aí você vai comprar lá o pacote do combatente, que vem 6 personagens, sei lá. E o negócio custa mais de R$100. Sim, é mais caro que o jogo, quase. Pra mim, não faz sentido. Sim. Digão, mas vai inserir personagens novos e tal. Mas nem que ele fosse a metade do preço do jogo. Não faz sentido. São 6 personagens. Vem uma roupinha e tal. Beleza, mas, sei lá, R$40, R$50 já tava muito bem pago. O valor nessas DLCs normalmente não é bem colocado. Isso aí é um fato. Não, tipo, a Berseria, tipo, é um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos. Eu gostei muito, admito, assim, é um dos meus RPGs favoritos. Mas eu não consigo justificar pagar R$50 em 4 ou 5 roupinhas, porque só vende por bundle, nem vende separado ainda. Sendo que dessas 5, 6, eu só quero uma ou duas, sabe, ainda. Exato. E, tipo, ele tem uns outros DLCs também que aí já adicionam uns itens a mais pra você começar o jogo, sabe, poção, umas armas a mais. E aí tem um desses pacotes também que é R$80. R$80 pra ganhar uns itenzinhos a mais no jogo que, tipo, vai chegar na metade do jogo que você já nem mais tá usando, nem é útil mais, sabe? Eu acho que não tem algo que justifique esses valores. Se fosse, tipo, R$20, não sei, sabe, 15, R$20, sei lá, dependendo do que for de item que começa, 30 talvez, até se eu gostar muito, muito do jogo, quiser dar mais suporte pra empresa, mas, cara, R$80 um pacotinho de itens descartáveis é difícil. Não, é absurdo. Essas semanas atrás, a Poison saiu pro Street Fighter V. Eu comprei ela com Fight Money, né? Não gastei dinheiro pra comprar a personagem. Mas uma das roupas dela, que é a roupa nostalgia, que é a roupa clássica da Poison lá do Final Fight, eu queria muito comprar. E aí eu comprei. Sim. Mas eu paguei R$12,50 pela roupa. Eu paguei feliz, né? Não paguei reclamando, porque eu acho a roupa linda, mas é um preço, assim, um pouquinho, né, salgado, se você for ver. Você tá pagando quase R$13 numa roupa de um personagem virtual, assim. E sim,
É bem caro. Os DLCs atualmente, pelo menos em jogo de luta, eles estão muito caros. Esses packs de personagem estão caríssimos. Roupa, o Street Fighter V vende até estágio. É caro demais. Dá pra você comprar com Capcom demais. Capcom demais. Falou tudo, Roxas. Vocês têm que agradecer, pelo menos os jogos de vocês tem DLC. Eu tenho uma reclamação absurda da Game Freak quando lançou Pokémon Ultra Sun e Moon, que adicionou uma torre depois que você zera o jogo e nada mais. E é um jogo novo, vendido como um jogo novo. É um absurdo. Não teve nem Pokémon novo no jogo. Tá pistola! É um jogo que eu não consegui justificar comprar o... Não, eu não comprei, eu me recusei a comprar. Falei, pra que eu vou comprar o mesmo jogo que eu comprei ano passado pra adicionar uma torre pós-game e nada mais? Pokémon tem um aspecto positivo, assim, que, pelo menos nos jogos, eles costumam lançar uns Pokémons, assim, né, pra você pegar pela internet, virtualmente, lá você consegue pegar uns Pokémons de graça, né, e tem uns eventos. Que pra quem não mora em um lugar que tenha GameStop e coisas do tipo, você ainda perde metade deles, né? Sim, tem esses eventos locais isso também. É uma mágoa do fundo do coração, porque eu perdi um Pokémon que eu queria uma vez, porque só tá disponível nas GameStop lá dos Estados Unidos. Triste. Já que o Roxas tocou nisso, qual jogo que não tem DLC de jeito nenhum que vocês gostariam que tivesse alguma DLC de alguma coisa específica? Olha, eu acho assim que Dead or Alive deveria ter mais DLCs. Porque não tem o suficiente. Não tem 45 roupinhas e mais 300 colorações diferentes pra cada roupinha pro char que eu quero. Só se for lançar DLC de chinela agora. Eu acho que tem que ter DLC de censura. Eu tava olhando aqui, verificando rapidamente aqui no Steam, enquanto a gente conversava. Dead or Alive, o 6, ele tem um total de R$ 1.885 em DLC. Pera, quanto? Não. Quanto? Quanto? R$ 1.885. Maluco do céu, olha, dá pra colocar isso aí até em slow motion, ele fala, Eu porque não é acho que possível. assim, a gente tava demorando pra citar Dead or Alive, mas Eu não acho. resisti. Eu tenho certeza que tem pelo menos uns 10 gordinhos ter tudo ao redor do mundo que tem todas as DLCs. Ô, Rox, você não é muito magrinho não, viu? Pelo menos ele não compra DLC de Dead or Alive. Assim, querendo ou não, em outros países assim, tipo, é mais barato, entre aspas, assim, né? Tipo, afeta menos a vida financeira das pessoas, dependendo do país. Mas, véi, R$ 1.885. Assim, pelo menos ali no botão de comprar todas as DLCs tá me dando esse valor. Então, assim, julgo que sejam todos DLCs de costume e tudo mais e separados, sabe? Não, mas mesmo que for só 1.000. E isso porque não faz muito tempo que o 6 saiu. Com certeza ainda vai sair muito mais DLC pra esse jogo. Porque Com certeza tem alguns que já estão em desconto, né? O 5, ele viveu por muitos anos, assim. E assim, o Dead or Alive é um jogo de luta que não tem uma player base muito grande. E eu imagino, né, não sei, que ele se sustente pelas DLCs, porque não é muito vendido, não tem um grande número de jogadores. E quando você vai ver, assim, tem muita promoção nas lojas virtuais, na PSN e tudo mais, sempre tá em promoção. Mas sabe o que assusta? É que esse jogo não é o jogo mais caro com DLC. Sim, cara, existem alguns jogos que levam, assim, pro extremo do extremo. Isso que a gente fala de lançar costumes, lançar coisinhas baratinhas com todas as coisas, sabe? Coisas extras, assim, baratinhas, né? Porque lançam tantas que fica absurdo de caro de tantas que tem. Aquilo que eu falei do Dead or Alive, se eu não me engano, são acho que 2 Season Pass, uma expansão e o resto é costume. Ai, até que eu tinha perguntado. Vixe. Mas vamos voltar aqui, porque senão... Qual jogo que não tem uma DLC que vocês gostariam que tivesse alguma DLC específica? Final Fantasy VII, DLC pra Ares viver. Nossa, que trauma de infância. Não, mas isso foi mais porque a gente vive fazendo piada disso mesmo entre a gente, de que quando lançar o remake ali, do jeito que tá hoje em dia, essas coisas de DLC, capaz que vão fazer uma DLC só pra Ares viver, assim, sabe?
final, um branch alternativo da história. Eu já vou puxar pro lado do Pokémon de novo, e eu acho que o lançamento de Sword e Shield, eles têm que fazer DLCs de balanceamento e DLCs de roupinhas. As de roupinha podem ser pagas, mas para com essa mania de não fazer DLC pros jogos. É necessário hoje em dia. E é engraçado porque, apesar que não é da Game Freak, né, mas assim, pelo menos ainda é pro mesmo console, né. O Fire Emblem, ele lança alguns DLCs. Esse último, por exemplo, eles já lançaram com o Roadmap, né, que vão lançar com Season Pass. E aí vai ter o primeiro DLC agora no final do ano e depois um outro no começo do ano que vem. É que se for ver, a Nintendo demorou a começar com a onda de DLC. Porque no Wii tinha muito pouco, era praticamente Just Dance. Depois no Wii U teve um pouquinho, agora no Switch que eles estão lançando de verdade, com o Smash, com os outros jogos. No 3DS, alguns jogos, planos que eu jogo assim, já tinham vários que tinham também. Mas realmente, são bem poucos os jogos assim que costumam ter DLCs. E eles costumam realmente serem mais expansões, coisinhas extras mesmo, né? São poucos jogos que apelam pro sentido de que a gente tá falando de Dead or Alive e Street, que os DLCs são, na sua maioria, roupinhas e tudo mais, e você sai comprando de monte, né? Sim. E você, Léo? Tem um jogo que eu sempre menciono ele, e eu gostaria de, sei lá, alguns DLCs temáticos, assim, pra ele, que é o Animal Crossing. Dá pra fazer muita coisa legal. E assim, hoje em dia... Por que a gente não tá surpreso, né? Hoje em dia tem o joguinho de celular, né, do Animal Crossing, que é o Pocket Camp. E eu acho que ele tem DLC paga. Você pode pagar, principalmente porque você pode comprar aqueles tickets pra fazer as coisas mais rápido, sabe? Bem coisa de mobile mesmo. Mas pros jogos de console / portáteis, dava pra fazer, por exemplo... Porque eu sei que tem em vários jogos tem crossover com Idolmaster. Dava pra fazer, tipo, Animal Crossing versus Idolmaster. Aí você fazer várias coisas. Não, Léo, você não vai ter Animal Crossing. Léo, com Idolmaster e com coisa de Idol. Eu sei que não, mas assim... Tipo, dava pra fazer alguns crossovers, assim. Por exemplo, dava pra fazer alguns crossovers bem legais com a Sunhill. Com itens da Hello Kitty, por exemplo. Sabe? Isso ia ficar legal. Léo, você já abandonou a sua cidade há 2 anos e nem foi visitar ela mais. Faz muito mais que 2 anos. Gente, meu Deus. Vida adulta é um inferno. Porque você não tem tempo pra se dedicar às coisas que realmente importam. Uhum. Imagina se o Leonardo Diz o Léo online jogando League of Legends 5, 6 horas da tarde. Imagina se o Léo não fosse professor, fosse prefeito de uma cidade de verdade, gente. Nossa. É por isso eu que acho que a gente teria morrido de fome igual os animaizinhos que ele cuida na dele. Né? Você não cuida dos animais, eles são só seus vizinhos, tá? Você é o prefeito da cidade, mas... Enfim. E se você para de jogar, eventualmente todo mundo vaza ou morre, né? Então... a cidade fica meio abandonada, assim, mas enfim, vamos mudar de assunto. Ai. Eu gostaria de uma DLC pra Shadow of the Colossus. Com, sei lá, uns 5 colossos extras, assim... Pra gente ter uma emoção a mais. Só que isso nunca vai acontecer. Calar. Por que não fizeram isso no jogo agora? Então. Por quê? Eu acho que é o que muita gente ficou se perguntando, né? Depois. Sim, tipo, foi um bom remake, assim, né? Mas eu acho que muita gente sentiu esse vazio de tipo. Foi um bom remake, mas. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Tipo, não. Sabe, não mudou, sabe? Não teve algo de novo, assim. É um dos motivos eu até hoje, por exemplo, não ter jogado. Pelo que eu vi do Digão jogando em streams, eu já vi que era a mesma coisa e realmente não senti muito aquela vontade de comprar pra jogar de novo. É o mesmo jogo, não tem nada ali. Eventualmente, assim, sabe, quando bater uma vontadezinha, eu pego com o Digão e jogo, mas... É aquela coisa que a gente tava comentando, né? Hoje em dia é meio difícil você manter o interesse em um jogo sem atualizações ou expansões ou roupinhas. Uhum. Que a gente falou de DLCs bons... Vamos falar então das empresas que abusam desses DLCs. Eu sei uma! Fala, EA Games. Vocês não sabem o que é abusar de DLC, porque vocês não jogam joguinhos de Star Wars da EA igual eu. Sabe qual que é o problema hoje em dia? Sério. Qualquer coisa que você vai falar de ruim no mundo dos jogos atualmente, e você vai citar alguma empresa, você cita EA. Em algum momento. Você cita EA em algum momento. É incrível. Fala Star Wars junto. Não, Star Wars, aquele negócio lá dos personagens no Battlefront 2,
Olha, eles mataram o jogo no lançamento do jogo. Assim, a EA tá virando basicamente a lei de Godwin pro mundo dos jogos, que é aquela lei, aquela regra, né, de sátira criada, assim, que à medida que a discussão se alonga, a probabilidade de ter alguma comparação envolvendo Hitler ou nazistas é de 100%. Hoje em dia, no mundo dos jogos, toda vez que você vai discutir coisa de jogo, a probabilidade de você citar a EA e alguma merda que ela fez chega a 100%, quanto mais longo fica a discussão. É incrível. E o número de merda que ela vai fazendo foi assim, fez merda aqui, fez merda no próximo, piorou aqui, fez mais merda. E ela não admitia o erro, né? Isso que era o pior. E olha, eu vou dar um exemplo de joguinho de celular que eu jogo, Star Wars. Quando lança um personagem novo, pra você ter ele pagando, você paga R$80 pra você ter o personagem. Um personagem? Um personagem, calma, que não piorou. Você vai ter ele 3 estrelas. Pra você liberar ele 7 estrelas, você tem que gastar quase R$700 em média ainda. Assim, eu acho que o problema aí já começa a ser uma outra caixa de Pandora, assim, que a gente já começa a entrar muito no universo mobile. Aí também. E aí a gente já entra com gacha games e coisas do tipo, e aí realmente já é, sabe, muito dinheiro pra conversar. Uma outra conversa que não é o foco desse cast, e eu acho que daria talvez ter um outro cast, possivelmente, aí futuramente. Porque mercado mobile. É algo que realmente tem muito o que falar. E assim, eu admito que eu sou hipócrita em reclamar de DLCs, porque eu gasto nos meus joguinhos de gacha mobile, que também no final das contas são apenas roupinhas ou charzinhos assim, JPEG. Acho que então a gente pode falar, assim, o Digão pode falar pra gente, né, da Ubisoft com Assassin's Creed. Cara, a Ubisoft, ela teve esse problema, igual eu citei, do Assassin's Creed Unity. O final do jogo você só entendia se você comprasse a DLC. Literalmente, foi o pior jogo de Assassin's Creed já feito. A Ubisoft quase enterrou de vez o Assassin's Creed, quando eles lançaram aquela merda. E depois disso, a gente até teve um hiato de Assassin's Creed, pra eles começarem a lançar depois o jogo de novo. Mas até hoje, eu não acho que ela tenha aprendido tanto a respeito de DLC. No último Assassin's Creed, eles lançaram umas DLCs, assim, até interessantes no quesito de gameplay, mas nada a ver com o jogo em si, sabe? E eles lançaram um modo pra criar mapa, e aí depois eles descobriram que o pessoal tava usando ele pra upar mais rápido que o normal, e aí eles foram lá e cortaram as asinhas de todo mundo. Eu acho que a Ubisoft não sabe, assim, sabe, lançar muito DLC, e ela acaba se embananando, principalmente com Assassin's Creed. Uhum. A Ubisoft, já que o Digão falou mal, vou falar um pouco bem, porque ela conseguiu atualmente, assim, acertar, pelo menos no Just Dance. Porque antigamente ela lançava DLCs, né? Ela lançava o jogo e aí, ao longo do tempo, ela ia lançando DLCs, músicas novas, você tinha que comprar as músicas individualmente. Ela nunca lançou um pack, assim, um pacote de música, sabe? Agora, hoje, ela não lança mais DLC diretamente, assim, músicas novas. O que ela fez? Ela criou um sistema chamado Just Dance Unlimited, que você assina, e aí você pode jogar, você assina, sei lá, 1 mês, 3, 6 meses, e aí você pode jogar várias músicas de vários Just Dance, uma seleção de músicas assim, muito longa de vários Just Dance. E aí, periodicamente, eles vão acrescentando músicas novas pra quem assina. Então, pelo menos no Just Dance, eles conseguiram acertar. É agora, né? Porque antigamente também eles cobravam por música, né? Antes eles cobravam por música, era outro sistema. E não era um valorzinho interessante, né? Eu vou citar um que, assim, eu já citei o Dead or Alive e a própria empresa do Dead or Alive, né? Koei Tecmo. Ela é bem famosa de um jeito não muito positivo por causa desses DLCs. Exemplo que eu citei, Dead or Alive, R$1.800 no Steam só de DLCs e Season Pass e etc. Começaram a fazer isso muito com a série de Atelier também. Hoje em dia, você vai ali nos jogos de Atelier, já tem uns R$200 de DLC ali se for querer comprar tudo. 300, sabe? E estão fazendo isso com todos os jogos. Tá certo que 90% é só roupinha, coisinha inofensiva, mas eu ainda acho que é muito exagerado, sabe?
Ainda mais pra um jogo que acabou de lançar, ele já lançar com R$200 de costumes e coisas extras pra você comprar. É como, sabe, pelo menos metade deveria te dar algum jeito de adquirir dentro do jogo ou comprar se quiser, sabe? E tudo isso aí é pra quê? Pra deixar as mulheres peladas, né? Não necessariamente, né? Às vezes é pra deixar cute ou diferentão, edgy, mas no geral é realmente pra customizar o personagem. Sempre tem uma roupa gótica maravilhosa. Claro. E eu vou mencionar um que eu já mencionei, que é o Final Fantasy XIII-2, agora o aspecto negativo dele. Porque falei do positivo, que eu gosto do Coliseu e das roupas, mas o 13-2 também fez aquela coisa de lançar o final do jogo por DLC. Porque na história do 13-2 você acompanha alguns personagens e tem outros personagens fazendo outras coisas fora ali da narrativa. E aí tem o final, lógico, você zera, tem o final e tudo mais, os personagens que você tá acompanhando. Só que você sabe que tem outros personagens bem importantes por fora, fazendo outras coisas que também são importantes pra história e você não vê. E aí, de repente não, porque eles já tinham anunciado que ia sair. Sai o DLC da Lightning, né? Pra mostrar o que ela tava fazendo durante o jogo e a batalha final dela. Uma coisa legal desse DLC é que, assim, o sistema de batalha dele é exclusivo dele. Eles fizeram um sistema de batalha específico para essa DLC. Então não é o mesmo sistema de batalha do 13-2, ele é um pouco diferente, é uma forma nova de batalhar nesse jogo. E ele só existe para essa DLC, assim. Não foi repetido no Lightning Returns, nada. Então, mas como você disse, Léo, é um absurdo esse DLC, porque não tem como você jogar o jogo sem ele. Você é obrigado a comprar. Não tem como você terminar de ver o final. E é ele que liga ao próximo Final Fantasy, né, dessa trilogia. Então, se você não joga ele, você fica perdido pro link pro Lightning Returns. Sabe? Porque tem um final, o 3.2 tem um final, mas a parte da Lightning, né, se você não jogar, você não entende nada do que tá acontecendo no próximo. Assim, você demora pra pegar. O jogo tem uma versão deluxe, assim, que já vem com... Não saiu uma versão deluxe. Eu fico pensando nesses tipos de situações, o dia que, por exemplo, o jogo estiver muito velho, sair da loja online. Como que você vai jogar o resto do jogo se você só tem a cópia física ou arranjar a cópia física por algum motivo? Não vai jogar. Não vai jogar. Exatamente. E isso é engraçado, assim, porque essa discussão surgiu, né, quando a Nintendo anunciou que ia fechar a loja do Wii. Porque muita gente começou a se questionar, falou, mas eu tenho os jogos que eu comprei, baixei, tudo mais, e futuramente, quando eu, sei lá, meu Wii estragar, eu quiser formatar meu Wii, como é que eu vou baixar esses jogos de novo? Não vou ter como. É que esse foi um problema, sempre foi um problema dos consoles mais portáteis, entre aspas, da Nintendo, né? Porque eles meio que têm uma loja, mas é para aquele console específico, não é uma loja global como a Sony e tudo mais, né? E muitas vezes também o conteúdo, principalmente antigamente, você comprava, baixava e ficava para aquele console que você tem em mãos, né? Se você trocasse, perder seu cartão, alguma coisa assim, acabou. Então, realmente, no caso da Nintendo especificamente, ainda mais com o fechamento aí da loja do Wii U, é bem pesada essa questão, né? Ai, Nintendo. Não entendo. E uma coisa que eu tava pensando, por que a gente não chama DLCs de delícias? Porque elas não são feitas de chocolate. Porque o preço delas não tá sendo, assim, muito atrativo. Não é muito delicioso, né? Não é. Tem pessoas que como é que é a palavra? Gente, a palavra sumiu da minha cabeça. Meu Deus do céu. Abreviam. Porque é uma palavra Tem pessoas que abreviam delícia como DLC. Sim. Eu tenho um amigo que escreve assim. Toda vez que ele escreve assim, me buga muito. Eu falo, meu Deus. Não, é exatamente por isso. Cara, pensa tanto que o mundo ia ser melhor. Como que a gente ia aceitar melhor DLC se todo mundo aqui no Brasil chamasse de delícia? Ou você já comprou a delícia do Final Fantasy? Olha, eu vou confessar que eu nunca tinha visto alguém abreviar DLC. O tá fumando alguma coisa braba. Não, DLC é... A abreviação de DLC é DLC, né? Então... Não, sim, mas eu nunca tinha visto delícia abreviada. Nenhum dos meus amigos me mandou isso. Agora vai ficar na minha cabeça. Agora eu vou falar delícia só como DLC, quando eu estiver conversando com o Robson. Então, a partir de agora, aqui na Academia de Nerds, a gente só vai falar de DLC chamando ela de delícia. Sim, eu comprei a delícia do Fire Emblem já. Já que a gente tá falando disso, então, qual que é o futuro das delícias? Serem bem saborosas. Ai, misericórdia. Eu acho que a gente não tem maturidade pra chamar as DLC de delícia.
Misericórdia, Brasil. Já que é downloadable content, DLC, tradução em inglês, e a gente fica chamando DLC, a gente tinha que abrasileirar de vez, né? Abrasileirou demais. Acredito mas no futuro, eu acho que vai continuar existindo, sabe? E como eu falei, foi uma evolução natural de expansão e vai continuar existindo, a não ser que surja algo ainda mais inovador ou evolua mais em outra forma de conseguir dinheiro extra, né? Renda extra por parte das empresas. E talvez o que vai fazer rixa com ela é agora o caso das loot boxes, né? Apesar que já tá dando tanto problema e já tem país banindo aí loot box, então não acho que vai, tipo, bater tanto um com o outro. Eles estão fazendo até leis, né, Sim. Pra como vai ser utilizado as loot boxes agora. Sim, você vai ter que informar as porcentagens exatas ali das coisas. Então, eu até me contradisse ali, né? Eu disse que iria criar uma rixa, mas no final não vai criar uma rixa, mas é isso aí. Acontece. Eu acho que as delícias vão ficar divididas em categorias mesmo. A categoria doce Crocante. e a crocante. A doce é aquela categoria que você compra pra enfeitar a sua delícia, as roupinhas. E a crocante são as expansões que a gente já comentou. Nossa, Roxas, eu amei. Gente, eu tô aqui, assim, né, falando, onde isso vai chegar, meu Deus, mas olha, chegou num lugar muito bom, gostei, nossa, gostei. Cara, eu falei, viu? O papo não fica mais solto, não fica muito melhor falar de DLCs quando você tá chamando de delícia? Eu jurei que ele ia falar que o papo não fica mais doce, não fica mais... Eu jurei que ele ia soltar. Não, a gente já fez piadinha demais disso. Ai, nossa. Não, mas já que a gente tá fazendo piadinha, falando dessas coisas meio zoadas, já que a gente falou também do Homem-Aranha lá no começo... Lá vem a bomba. Agora a gente tem uma nova categoria de DLC, que é a DLC no cinema. Como assim, professor? Já tem? Explica pra gente. A gente já até comentou aqui, né, em algum cast passado. A gente já comentou em alguns casts, né, a respeito verdade. Inclusive, quando a gente comentou isso, eu lembrei de uma curiosidade. Vocês lembram daquele filme que é baseado naquele jogo de tabuleiro / brincadeira de detetive? Ele é antigo pra caramba, passou nos cinemas há muito tempo atrás, mas tem um filme baseado naquilo. Sabe aquela brincadeira de um é o detetive, tem as vítimas e tem o assassino? É detetive o nome do jogo. Eu quero saber se vocês lembram do coisa, só isso. Sim. Há muito tempo atrás, quando passou a primeira vez no cinema, esse filme tinha vários finais. Em cada sessão, eles passavam um final diferente. Então, se o Roxas assistisse o filme às 2 horas da tarde e eu às 4 horas da tarde, pro Roxas, o assassino ia ser um personagem. E pra mim ia ser outro. Imagina se isso vira moda. E eles implementam a DLC de filme aí, ó. Um filme, 5 finais. Você paga um pouquinho mais caro. A Netflix já começou a fazer isso também lá com aquele... Eu esqueci o nome agora. Black Mirror? Aquele especial do Black Mirror, que você vai escolhendo, né, as opções ali durante o especial ali e vai mudando a história. Mas é no Netflix, então você só paga uma vez o seu Netflix e já pode brincar quando você quiser. Eu acho que no caso do Netflix a gente não pode falar que é uma delícia, porque... Como você disse, você pagou o Netflix, amargo, você seleciona. Jesus amado. Mas agora, no caso que o Digão falou, dos cinemas, o problema era você saber qual era a sessão que você não viu. Você ter que ir em várias sessões acertar, talvez, porque eu não acho que eles iam falar, olha, tal horário vai ser tal final. É um filme sobre detetive, você tem que ser um bom detetive e pesquisar pra saber qual sessão ser. E descobrir qual que era o assassino de verdade. Eu acho que era o Léo com o macaco de mesa. Todo mundo sabe que é sempre o mordomo. É um macaco com aqueles pratinhos, sabe? Que fica pá, pá, pá. Nossa! Tô indo muito longe, Léo. Mas então, professor Léo, o que você tem pra falar de DLC e Homem-Aranha pra gente? De delícias no Homem-Aranha. Então, eles anunciaram que iam lançar uma versão do Homecoming. Homecoming não, gente. Far From Home. Com DLC, né, agora, com cenas extras e tal. Eu nem sei mais como é que tá isso agora com esse bafão da Sony. Então, eu fiquei me perguntando isso ontem. Tipo, eles não tinham anunciado que ia lançar uma versão estendida do Homem-Aranha? Como é que vai ficar agora com essa deles? Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Quando eu li a notícia do Marvel Ultimato, que ia ter mais
ver, você foi, legal, né? Aquela coisa que eles faziam em DVD, que lançavam as cenas que não gravaram e tal. Aí agora anunciaram o Homem-Aranha e nem saiu Ultimato. Eu fiquei muito puto. Eu falei, isso vai virar modinha mesmo. A Marvel vai começar com essa palhaçada. E é literalmente DLC, porque você tem que pagar. Assim, DLC, assim, não literalmente, porque você não tá baixando nada, né? Mas você basicamente tem que ir lá pagar pra assistir de novo, pra ver as cenas a mais. E vamos considerar que muitas dessas cenas estavam, assim, bem mal feitas, né? Pra não dizer inacabadas, né? Então, porque já disseram que várias das cenas cortadas, na verdade, são cenas inacabadas e tudo Exato. mais. E aí entra de novo aquele negócio. Por que não terminou? Dava um tempinho, esperava. Não, mas, né, queria ganhar, passar o Avatar, né? Usou da mesma artimanha que o próprio Avatar já usou, mas... Eu acho que pro Ultimato foi algo justificável, porque realmente foi um marco, assim, da história da Marvel, até pra Disney, assim, a certo ponto, e do cinema como um todo, pros super-heróis e tal. Foi, querendo ou não, foi um marco, goste ou não do filme, sabe? Então, eu acho ok terem feito isso. Agora, já fazerem isso pro Homem-Aranha, e aí, quem sabe, pros próximos filmes também, eu já começo a torcer o nariz, assim. É difícil defender. Assim, essa questão da Marvel, realmente, concordo com o Kuro, mas eles podiam, assim, parece que tinha tanta coisa a mais, né, que eles filmaram, que eles podiam ter colocado, cenas mais interessantes, talvez, mas eu acho que tá na hora da lição de casa, né, não? A gente tá só esperando você. Olha só, que bonitinhos. Pessoal, nós postamos casts novos da Academia de Nerds todas as segundas-feiras, então segue a gente nas redes sociais para acompanhar e saber sempre que tiver aula nova. É só procurar por Academia de Nerds, tudo junto, lá no Instagram, ou Academia de Nerds separado, no Facebook. E seguir a gente posta stories pedindo sugestões de temas, pedindo e-mails, tudo mais, às vezes tem uns TBTs. E é isso, segue a gente lá, a gente tá no SoundCloud, então vai pro SoundCloud da Academia de Nerds pra ouvir as nossas aulas, ou você pode ouvir no Spotify, no Castbox... Não, Léo, agora o Castbox e o Spotify é por DLC. Então comprem o passe da temporada, comprem o passe da primeira temporada da Academia de Nerds. E vocês também podem mandar e-mail pra gente, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Para mais informações, compre o passe de temporada. Que o Digão não quer ir embora. Eu não entendi o que o Roxas falou. Eu tirei a Saber Roller no joguinho hoje.